quais são os 5 comportamentos do seu filho que você não pode ignorar de jeito nenhum e como você deve lidar com cada um desses comportamentos. Olá, eu sou Natália Ribeiro, sou mãe de 3 filhos, sou psicopedagoga e trabalho com educação há 20 anos. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você deve lidar com os comportamentos do seu filho. Se ignorados, eles podem sim trazer sérias consequências para eles e entre a relação de vocês. Então, olha, eu sei que hoje em dia a gente vive sem tempo, não tem tempo para nada, mas esse assunto é extremamente importante. Então, eu fiz esse vídeo da forma mais objetiva possível para que você possa assistir até o final, ok? Ele vai ficar bem curtinho. Então, vamos lá? Bom, primeira atitude inadequada, furtar. Se o seu filho pegou alguma coisa na casa do coleguinha, numa loja, no mercado, mantenha calma, respire fundo. Eu sei que a primeira reação que nós temos é de querer brigar até não poder mais, mas não faça isso. Porque para a criança furtar muitas vezes significa se sentir valorizada, importante e potente. Ao mesmo tempo, em que também pode ser um pedido de limite, de contenção. Algumas crianças experimentam esses furtos em mercado, padarias, farmácia e até mesmo na casa do amiguinho. E essas atitudes podem ser também entendidas como um pedido da criança de "Ei, olha para mim". Então, não ignore de maneira alguma este comportamento. Se você fizer isso, você vai estar dando um empurrãozinho para novos furtos, até o desenvolvimento futuro de um comportamento delinquente. E isso será muito mais grave e muito mais sério. Uma vez que essa criança vai querer repetir essas atitudes para poder conseguir a sua atenção. Então, observe, dê atenção e não ignore. Mesmo que pareçam, gente, coisas insignificantes, atitudes insignificantes, os furtos, eles merecem uma atenção redobrada. Porque o que importa não é o valor real do objeto, e sim a atitude da criança. Então, mantenha calma e tente descobrir o porquê que seu filho fez isso. Faça perguntas simples, claras, objetivas sobre os motivos que levaram ele a tomar essa atitude. Em seguida, explique que o que ele fez foi extremamente errado e que não pode repetir. Então, utilize o diálogo. E é preciso também lembrá-lo das regras sociais e também ajudá-lo a encarar as consequências. Então, se ele pegou algo de alguém, ele precisa pagar por aquilo ou devolver. E, principalmente, pedir desculpa ao dono. Ok? E o mais importante, observe se ele fará isso novamente, se essas atitudes vão se repetir. Porque se acontecer dele repetir essas atitudes, eu indico você procurar uma psicóloga infantil, senão esse comportamento pode se tornar um hábito, ok? Bom, segundo comportamento, interromper constantemente. Quando o seu filho não para de te interromper enquanto você está falando com outra pessoa, na maioria das vezes é porque a criança tem a necessidade de se sentir querida, apoiada, escutada, valorizada, enfim. Por isso é necessário deixar claro para ela que ainda que você esteja conversando com outra pessoa, você continuará ali e vai escutar ela quando a conversa terminar, ok? Então, quando isso acontecer, abaixe-se, olhe nos olhos dela e diga: agora a mamãe ou o papai está falando com fulano. Quando eu terminar, você pode me fazer a pergunta e dizer o que você quer. Espere só um pouquinho. Quando você terminar, abaixe, fale com ela e pergunte o que realmente ela quer. Porque assim ela vai entender que você vai dar atenção para ela e ela vai também se sentir valorizada. E ela vai poder esperar na sua vez na próxima ocasião. Se apenas isso, gente, não resolver, coloque a mão no ombro do seu filho para que seu filho se sinta reconhecido e depois volta a falar com ele e pergunte o que ele queria. Pode parecer uma atitude boba, né? Mas teste aí na sua casa e depois me fala. Bom, e mais uma dica. Para que tudo isso funcione, seu filho precisa de quê? De bons exemplos para seguir. Então, portanto, quando seu filho estiver falando com você, não interrompa. Preste atenção no que ele tem a te dizer. Tá joia? Terceira atitude, mentira. Bom, até os 3, 4 anos, quando a criança está vivendo em um mundo de fantasia, é muito comum que essa criança invente histórias, coisas que não são reais. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Essas mentiras são muito mais como exploração do mundo do que algo assim com má intenção, tá? Porém, essa fase passa, tá, gente? Então é necessário tomar cuidado quando o seu filho começa a mentir com consciência do que ele está fazendo. Então, quando as crianças começam a mentir para poder evitar algum tipo de repressão dos pais,
aí sim você deve se preocupar. Olha, não deve ignorar de forma alguma esse comportamento, ok? Se a criança está mentindo para evitar algum tipo de repressão, provavelmente ela já experimentou essa repressão. Por isso, repreender não é a melhor forma de lidar com essa situação. Você deve tratar a criança com sinceridade, com diálogo, explicar que mentir é algo ruim e claro, né, sempre dar o exemplo. Lembre-se que ela vai se espelhar em você. O seu filho deve entender que contar uma mentira é algo errado e que não vai adiantar, não vai resolver o problema. Explique isso a ele com calma, dê a oportunidade dele dizer a verdade. Isso certamente vai gerar mais resultados positivos, já que ele vai perceber que tem a chance de ter um diálogo aberto com você. E olha, dica de ouro, hein? Se você perceber que seu filho está mentindo com muita frequência, evite fazer perguntas que o pressionem demais ou que provocam essas mentiras. Por exemplo, ao invés de você perguntar, você tomou banho? Prefiro usar a pergunta como, por que você não tomou banho? Isso vai tirar da criança a possibilidade de mentir, né, para você, além dela costumar enfrentar esse tipo de situação com verdade. Então, mais atenção, hein? Repreender demais ou o oposto, simplesmente ignorar, pode ser prejudicial, né? Para quê? Para a formação psicológica da criança. Tudo exagero faz mal, gente. Então, quando ela começar a crescer, ela vai entender que fazer isso é errado, mas ela vai continuar pensando que é uma forma muito válida dela se livrar de alguns problemas, de algumas responsabilidades. Então, siga as minhas orientações e converse com seu filho, tenha mais diálogo, não brigue demais, não exagere demais, ok? Bom, quarto comportamento inadequado, grosserias. Infelizmente, eu já vi muitas famílias nas quais os papéis de pais e filhos parecem estar trocados, invertidos. Sabe aquela criança que dá bronca na gente? Que acha que a gente grande pode fazer o que bem entende? Que nos desafia constantemente e apela para a grosseria? Pois é, você não pode deixar isso passar de jeito nenhum. É preciso, primeiro, entender por que a criança se porta daquela maneira. Quando eles são bebês, eles simplesmente cospem a comida, não querem. Quando eles estão na fase de 2, 3 anos de idade, eles são os mestres em dizer não. E crianças em idade escolar, então, na fase de descobrir quem eles realmente são. Bom, em cada fase, eles estão testando quanta força eles precisam demonstrar para poder conseguir o que querem. E muitas vezes eles ultrapassam do limite da educação. Embora né, eles se achem adultos, no fundo sabem que ainda são crianças. E este desafio de sentimentos pode desencadear irritação, fúria, sentimentos com os quais as crianças elas não sabem lidar com isso, porque não têm maturidade para lidar com isso. Então lembre-se, eles são crianças e você é adulto. Não leve para o lado pessoal e muito menos responda no mesmo tom, como se fosse uma briga de escola. Então, como devemos lidar com esse comportamento? Em primeiro lugar, dê o exemplo. Se você faz uma grosseria com a atendente do mercado ou revira os olhos durante uma conversa desagradável, pode ter certeza que seu filho está vendo e ele vai copiar. Então, seja gentil com as pessoas. Não confronte. Quando seu filho te provoca, você provavelmente se irrita e sente vontade de responder da mesma forma, não é verdade? Não faça isso. Respire fundo. Mostre que você não gostou e diga para ele: você sabe como falar comigo se quiser que eu te escute. Falando desse jeito, você não vai conseguir minha atenção. E aí, trate o seu filho com respeito. Se você pedir com carinho para que ele execute determinadas tarefas, é mais provável de obter respostas educadas. Faça com que ele entenda o que fez. Os filhos, gente, nem sempre entendem que eles estão sendo grosseiros. Nem sempre eles visualizam isso nas suas próprias atitudes. Que o jeito que ele falou foi um jeito ofensivo. Então, cabe você mostrar isso para ele, conversar com ele, explicar sobre esses comportamentos. Ok? E agora o nosso quinto comportamento, rivalidade entre irmãos. A rivalidade entre irmãos, gente, pode ser motivada por diversas situações. Ciúmes, inveja. E se não for combatida quanto antes, vai acarretar sérios problemas de convivência, olha, por toda a vida. Eu costumo observar no meu consultório que a disputa por qualquer coisa, tá? É a forma mais comum de rivalidade.
Eles disputam a atenção dos pais, os brinquedos, o pedaço maior do bolo, maior tempo no computador, eles querem ter razão. Quem é mais inteligente e por aí vai, gente. E geralmente essas disputas acabam em discussões ou brigas. E mais uma vez, vocês pais precisam fazer a parte de dar o exemplo. Então, deem atenção, carinho e elogie a todos igualmente. Não tome partido de um ou de outro nas brigas. Não faça comparação de maneira alguma. Não fale mal de um filho para outro filho. Distribua igualmente as tarefas. Por exemplo, se eles vão te ajudar a preparar uma refeição, cada um faz uma coisa, um arruma a mesa, o outro lava a louça, o outro ajuda a descascar o ovo cozido, por exemplo. Não é justo? Então incentive o companheirismo e a amizade entre eles. Sabe o que funciona muito bem? Criar tradições na sua família. Isso é muito bacana. Por exemplo, uma determinada forma de escolher a cama do hotel quando vocês estão viajando, ou comer pizza no sábado à noite. Lembrando que essas tradições, elas devem sempre estimular o companheirismo e a amizade, e nunca a competição, ok? Bom, gente, enfim, criar filhos nunca foi e nunca será fácil, mas se a gente tomar as atitudes corretas e buscar a ajuda certa, tudo se torna possível. Acreditem, os nossos filhos precisam da gente e a hora de agir é agora, hein? Então, um beijo no coração de vocês e sucesso aí com os filhos de vocês.